Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim a palavra de Deus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, um país distante. E ali ele desperdiçou os seus bens, os seus valores, vivendo de maneira errada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém dava nada para ele. E tornando em si, caindo porém em si, ele pensou: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze como um dos teus empregados. E levantando-se, pois, foi então para o seu pai, e quando o pai ainda estava longe, ele o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no pescoço, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, trazei a melhor roupa e vista-o, põe também um anel no dedo dele, aleluia, e sandália nos seus pés. Traga também um bezerro gordo e cevado, matai-o, comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Coloca a mão no seu coração, fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz. Fala comigo essa noite, mas fala mesmo, fala aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Toma o teu assento. Aleluia, glória a Deus. Sabe, igreja de Cristo, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, a verdade é que nós vamos precisar refazer alguns caminhos. Eu vou bem devagar, que você precisa entender isso. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos precisar voltar atrás às vezes. Nós vamos precisar recalcular a nossa rota. Sabe, nós vamos precisar reavaliar a nossa caminhada. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar fazer isso. E talvez esse seja o momento da sua vida, que diante dessa palavra hoje, você vai reavaliar os seus caminhos. E se precisar voltar atrás, recalcular a rota. Afinal, nós precisamos descobrir se nós estamos indo bem ou se nós estamos indo mal. E como é que eu vou saber disso, pastor Danilo? O Espírito Santo vai te mostrar hoje. Diante dessa palavra você vai saber se você está andando certo ou você está andando errado. Eu quero trazer aqui uma palavra para você e colocar algo no seu coração, claro que com a ajuda do Espírito Santo, que talvez você veio aqui talvez só para ouvir isso. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você que você não é perfeito. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você: ei, você não é perfeito, você não é perfeita. Você vai perder o controle, sim, às vezes, vai, assim como eu perco, você vai perder o controle. Você vai errar às vezes nas suas escolhas, você vai tomar decisões erradas. Sabe, às vezes você vai pegar caminhos que não era para pegar, assim como eu já peguei na minha vida. Dificilmente você vai conhecer alguém quando você existir. Você vai conhecer alguém, dificilmente você vai ver alguém que está 100% no caminho certo.
na trajetória exata que Deus determinou, traçou para ele. Mas eu vim aqui essa noite para alertar você e dizer algo do fundo do meu coração, que Deus colocou no meu coração, melhor dizendo. Alguns de nós que estamos aqui hoje, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Sabe, alguns de nós precisamos ter algumas atitudes de mudança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Atitude de mudança. Alguns de nós precisamos fazer alguma coisa. Eu vou falar algo para você. Agir, ação é importantíssimo. A ação é importantíssima, mas existe algo que para mim, na minha opinião, é muito mais importante do que a ação. E talvez alguém aí está pensando nesse momento, pastor Danilo, o que poderia ser mais importante do que as nossas ações? O que poderia ser mais importante do que as nossas atitudes? Sabe o que? A motivação. A ação é importante, mas mais importante que ela é a motivação, ou seja, o motivo pelo qual você vai agir, o motivo pelo qual você vai tomar certas atitudes. Sabe, isso é o que vai mudar completamente a sua forma de ver e analisar a estrada da sua vida, o caminho que você está, e automaticamente, se for necessário, refazer os seus caminhos. O tema dessa mensagem é refazendo os meus caminhos. Muitas pessoas, sabe, elas tomaram algumas decisões na sua vida e até agiram de maneira aparentemente errada no começo, mas porque a motivação do coração era certa, acabou dando certo. A motivação é muito mais importante. Assim como outras pessoas também realizaram ações, você talvez conheça algumas, que também pareciam lindas, maravilhosas, mas a motivação não estava certa. A motivação era podre, a motivação estava errada e por isso deu errado. Sabe, a motivação é algo muito mais importante do que a ação. Agir é importante também, mas escuta o que eu vou te falar aqui. Se você fizer algo com a motivação errada, ou seja, se você agir por maldade, algo vai dar errado, e lá na frente você vai precisar encarar a realidade, refazer os seus caminhos. Sabe, o problema de refazer os caminhos, igreja, não é nem ter que recomeçar de novo, porque muitos de nós que estamos aqui, a verdade é uma só, nós já recomeçamos várias vezes. Nós já recomeçamos muitas vezes. O problema não é recomeçar, o problema não é reescrever a nossa história de novo. O problema, sabe o que é? É o tempo que se perde. E talvez tenha alguém aqui hoje que está falando, eu estou cansado, eu estou cansada de perder tempo na minha vida. Sabe, o tempo é algo, é a coisa mais valiosa que nós temos em toda a nossa vida aqui nessa terra. É o nosso tempo. Por isso eu quero aqui hoje falar com você sobre o filho pródigo de Lucas 15. Uma pessoa aqui, ó, nessa história, nessa parábola que Jesus conta. Eu estou pregando para você hoje sobre uma pessoa que decidiu reescrever a sua história. Errou. Tomou uma escolha errada, tomou. Mas decidiu reescrever a história dele. Sabe, alguém que decidiu colocar um ponto final na história ruim que ele estava vivendo. Para pensar junto comigo aqui sobre o filho pródigo um pouquinho. Um rapaz que estava na casa do pai dele, olha aqui para mim, estava tudo certo, estava na casa do pai, estava tudo indo bem, mas ele resolve cometer uma grande besteira. Ele resolve agora pedir a sua parte da herança para o pai dele, e em seguida ele parte para um país distante. Não, você não entendeu, eu estou falando de alguém que estava dentro da casa do pai. Enquanto ele estava dentro da casa do pai, quem está entendendo? Enquanto ele estava na presença do pai, na casa do pai, não faltava nada para ele. Ele tinha tudo que ele precisava, mas por querer mais do que ele já tinha, ele cai na besteira de fazer uma péssima escolha. Ele vai pedir a parte da herança que cabe a ele, e ele vai partir para um país distante. Sabe o que é isso aqui? Pega a revelação dessa palavra. O país distante aqui é o mundo.
E quando nós pegamos todos os nossos valores, e aqui eu não estou falando do valor que ele pegou lá, mas a revelação é a nossa moral, a nossa dignidade, a confiança das pessoas. A gente pega os nossos maiores valores, e quando a gente sai da casa do Pai, com todos aqueles valores que nos pertencem, e partimos para o mundo, logo vem a necessidade. Você prestou atenção? Quando ele acabou de gastar tudo que ele tinha lá fora, quando ele perdeu os valores dele, veio naquele país onde ele estava uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Essa é uma característica clara. Meu Deus, que presença é essa? Essa é uma característica clara de alguém que sai da presença do Pai. Logo a necessidade alcança a pessoa. Sabe, você já deve ter visto, por exemplo, aquelas pessoas que está indo tudo bem na vida delas, está a mil maravilhas, essa é a expressão correta. Mas a pessoa, ela vai lá, está tudo indo bem, mas ela quer inventar moda, ela quer, como se diz aí, enfeitar o pavão. Ela quer inventar moda, ela faz algo que vai levar para água abaixo tudo aquilo que estava certo. Sabe, essa sabotagem, esse auto-engano que eu estou falando para você aqui, faz parte do ser humano. Nós somos assim, igreja. O ser humano, quando ele não tem um problema, sabe o que ele faz? Ele vai lá e ele cria um. Eu estou falando de mim, de você. O filho pródigo fez exatamente isso. Estava tudo bem, mas ele foi lá, estava bem demais. Então ele vai lá e ele cria um baita de um problema. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios 20, 21, que uma herança, quando ela é antecipada, ela é levada como maldição, ela se torna uma maldição na nossa vida. É muito forte isso, hein? Pois você lê lá, Provérbios 20, 21, uma herança antecipada, ela se torna maldição. Porque ele não poderia pegar, naquela época, só para você entender, naquela época ele poderia requerer a parte da herança dele antes do pai morrer. Mas é aqui que está a revelação. Poderia até ter o direito, mas a questão é que ele tinha a presença do pai para desfrutar. Que pode ser de maior valor do que a presença do pai. Mas ele não estava preocupado com o pai. Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com aquilo que o pai poderia dar para ele. A motivação estava errada. É por isso que eu disse para você que a ação não é tão importante, mas não mais importante do que a motivação. Qual é a motivação que está no seu coração de você estar aqui hoje? O que levou você a estar aqui ouvindo essa palavra hoje? Qual é a motivação do seu coração? Talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas elas vêm para a igreja para buscar, sabe o que? A mão de Deus. Aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode dar. Eu vou lá porque eu preciso disso. Deus não é garçom. Eu vou lá porque eu preciso que Deus faça isso. Mas lá em 2 Crônicas 7,14 ele fala: do meu povo que se chama pelo meu nome, se vocês se humilharem, orar, buscar a minha face, não é minha mão, ele fala buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se você se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, diz o Senhor, vou perdoar os seus pecados hoje nessa água, e eu vou sarar a sua terra. Olha aqui para mim, pastor, terra fica doente, fica. A terra aqui é aquela área da tua vida que não floresce mais, que você não vê o fruto, não tem resultado, a terra está doente. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu quero sarar essa terra, eu quero que ela volte a florescer, frutificar. Mas você que chama pelo meu nome, começa a orar, se humilhar, buscar a minha face. Não busque a minha mão, busque a minha face. Não busque Deus por aquilo que Ele pode fazer, busque Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa na tua vida. E a verdade é que quando nós buscamos a face do Pai, automaticamente você vai ter a mão, o pé, você vai ter tudo. Busca a Deus com a motivação correta, igreja. Aleluia. E o filho pródigo, então, ele vai,
Ele vai pegar essa herança antecipada, essa maldição que veio para a mão dele, e ele vai partir para uma terra distante, e ele vai gastar tudo com prazeres da vida. Escute isso. É isso, exatamente isso que acontece. O Espírito Santo colocou isso no meu coração enquanto eu montava essa mensagem. Ele pegou um dinheiro que ele era dele, mas ele não esperava. Então ele tomou uma decisão errada. Aquele dinheiro veio para a mão dele, mas não foi fruto do esforço dele. E agora ele vai pegar tudo isso e ele vai gastar com os prazeres da vida. E o Espírito Santo falou algo no meu coração. É exatamente isso que acontece com quem tem dinheiro sem trabalhar por ele. Não, vou devagar que é muito profundo isso. Já viu aquele ditado que tudo que vem fácil aquilo não era fruto do trabalho dele. E aquilo que não é fruto do seu trabalho, o Senhor está falando com alguém aqui hoje, aquilo que não é fruto do seu trabalho, não fica nas suas mãos. Você apenas desfruta, mas é por um tempo, porque logo a vida te toma e a vergonha vem e aparece. Você pode ver aí na televisão, por exemplo, a vida de muitas pessoas corruptas, políticos, você sabe o que eu estou falando? Que fazem coisas erradas, ostenta, e todo mundo vê, fica ostentando, desfrutando, mas por um tempo. Mas daí a pouco, como não é fruto do trabalho honesto, a casa cai, a vergonha aparece, a pessoa humilhada, tudo é confiscado. Você está entendendo o que Deus está falando? O diabo dá com uma mão e toma com a outra. O que Deus te dá é eterno. Preste atenção, igreja. Mas eu vou falar algo para você aqui. Ao contrário também é verdade. Agora, aquilo que é fruto do seu trabalho, do seu esforço, nada, nem ninguém tirará das suas mãos. Sabe por quê? Porque a bênção do dinheiro está no trabalho. A bênção do dinheiro está no esforço que você faz para obter ele. Você quer ver uma coisa? Aonde estão os ganhadores das loterias? Aonde estão aí os ganhadores da Mega Sena? O que eles estão fazendo de importante, de relevante para o mundo? Fala para mim. Eu não posso afirmar que todos, eu não posso fazer isso. Mas você há de concordar comigo que a maioria, ou a grande maioria deles, já gastou tudo. E por quê? Porque eu provo isso para você. Na televisão você vê reportagem direto. Olha, estamos aqui hoje com o ex-ganhador da Mega Sena. Ele ganhou muito dinheiro na época. O que você faz hoje? Eu vendo um sorvete. Nada contra quem vende sorvete, mas presta atenção. Eu pego reciclável. Quem está entendendo, igreja? Sabe por que isso aqui? Porque quem tem um dinheiro que não trabalhou por ele, vai gastar com prazeres do mundo. É o que o filho pródigo fez. Todas essas pessoas que pegam dinheiro que não é fruto do trabalho dele, vai gastar com prazeres do mundo. Agora, aquele que sabe o verdadeiro valor de cada real que ele ganha, meu Deus, ou daquilo que ele conquista, ele tem assim a capacidade de pensar onde e como ele vai investir o dinheiro. E o filho pródigo aqui, sabe, apesar de ter prejudicado o próprio destino dele, mas agora ele toma uma atitude, e é uma atitude que vai ensinar eu e você aqui hoje. Depois de muito sofrimento, ele toma uma decisão. Ele decide voltar, aleluia, para a casa do Pai. Ele decide voltar para a presença do Pai. Ele decide reescrever a história dele. Como alguns de vocês estão aqui hoje para reescrever uma nova história. Ele decide que aquele momento de humilhação, de vergonha que ele estava vivendo, precisava acabar ali. E no versículo 16, vai dizer que chegou num ponto que ele estava desejando, querendo comer a lavagem dos porcos. Pra você entender melhor, as bolotas que os porcos comiam. Por quê? Porque ninguém dava nada para ele. Sabe, aquele momento no fundo do poço levou ele a tomar uma atitude, dar um basta naquele sofrimento. Eu venho aqui essa noite dizer para você, homem, mulher de Deus, não adianta, irmão, se você não der um grito de basta, essa humilhação nunca vai acabar. Quem sabe Deus não trouxe você aqui hoje para você dar um grito de basta numa determinada área da sua vida.
Sabe, se você não se decidir, não dizer, olha, chega, eu não aceito mais isso, eu não vou mais passar por isso, eu não vou mais admitir isso. Se você não der um grito de basta, você vai continuar na mesma situação que você está. E talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você está aí se sentindo já na lama com os porcos numa determinada área. Já está aí, ó. Está entendendo? Porque talvez você já está se acostumando com a situação. Você ri, mas é verdade. Você está se acostumando. Você já não está vendo mais a gravidade da coisa. E a palavra de Deus diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está falando? Não se conforme com essa situação de humilhação, de vergonha, mas transforme ela. Como? Pela renovação da tua mente. A mente fala de pensamento. Muda a sua maneira de pensar hoje. Psicologia, irmão, o ser humano é assim, ó, pensamento, sentimento, ação. Antes de você agir, você pensa. Antes de você agir, você sente. Primeira coisa que você faz é pensar. Quem pensa antes de agir? Deixa eu ver. Amém? É, alguns. A verdade é que todos nós pensamos antes de agir. Talvez a gente não pense na consequência, mas antes de agir a gente pensa. E o Senhor trouxe você aqui hoje para falar: ei, muda a tua maneira de pensar, que automaticamente os seus sentimentos mudarão, as suas atitudes também mudarão. Porque todas as vezes que você permanecer agindo da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. O Senhor está usando a minha vida para falar para você hoje: para de perguntar para mim por que não muda. Você vive perguntando para mim nas suas orações: por que isso nunca muda? Por quê? Porque você age sempre da mesma forma. 10 mais 10, daqui 3 anos, 10 mais 10 quanto vai ser? E daqui 15 anos, você vai estar velhinho, 10 mais 10 vai ser quanto? Você está entendendo? Se não houver uma mudança de sinal, de fator, o resultado vai ser sempre o mesmo, a sua vida inteira. E o Senhor trouxe você aqui hoje para falar para você: muda o sinal, muda a maneira de pensar, de agir. 10 mais 10 quanto que é? Vamos mudar o sinal. 10 vezes 10 quanto? Você está entendendo? Se você mudar a maneira de agir a partir de hoje, as suas atitudes, a sua maneira de pensar, o resultado vai ser mais positivo. Você percebe que os 10 não mudou? 10 de cá continuou o mesmo, 10 de cá continuou o mesmo. O que mudou foi o sinal. Ah, você não pegou a revelação, eu vou te entregar. As pessoas à sua volta não vai mudar. Quem tem que mudar é você. A sua mudança vai impactar as pessoas à sua volta a mudar também. E o resultado final vai ser mais positivo. Aqui está a primeira revelação, o ensinamento. Oh, veio do céu isso aqui. Primeira revelação, primeiro ensinamento aqui que eu quero compartilhar com você. Se você deseja reescrever a sua história, refazer o seu caminho de volta em alguma área da sua vida, você precisa essa noite fazer o que ele fez: cair em si. Você precisa cair em si. Eu te convido a respirar fundo aí agora, onde você estiver, e faça uma análise da sua vida. Reflita agora e pense: quem é que você precisa perdoar hoje? Não, está na hora, irmão, está na hora de limpar o coração, está na hora. Você está querendo que Deus faz algo, mas você está com o coração sujo. E Ele trouxe você aqui hoje para falar: quem é que você precisa perdoar hoje? Quem é que você fala que não tem mágoa aí? Quem é que você fala que já perdoou? Mas quando alguém fala da pessoa perto de você, quando você fala o nome, você muda até a fisionomia. Pastor não vê não, mas eu que estou usando pastor, eu vejo. É Deus falando com você. Pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu não sei, mas eu sei o que Deus fez por você. Pastor, mas aquela pessoa não merece o meu perdão, não merece o meu amor, nem sequer o meu respeito. Só me responde uma coisa: quando foi que você mereceu o amor de Deus? Tem um crente aí.
Quando foi que eu e você merecíamos que Jesus morresse naquela cruz por nós? Mas Ele morreu, e foi porque a gente merecia? Mas porque a gente precisava. Precisava por quê, pastor? Para ser salvo. Talvez você tenha razão, eu vou concordar com você. Essa pessoa não merece o teu perdão, nem o teu amor, quem dirá o teu respeito? Mas a questão é que ela precisa. Eu vou mais longe aqui. É questão de inteligência também. Você também precisa. Porque a pessoa precisa avançar, porque a falta de liberar o perdão paralisa o mundo espiritual da pessoa. E pasme você, tanto de quem não pede, mas também de quem não libera. É questão de inteligência. Vai querer ficar travado, arrastando o pé numa esteira para o resto da vida? Libera o perdão hoje, avança como você nunca avançou. Pastor, eu até quero fazer isso, mas é algo que eu não consigo entender, sabe? A culpa não é minha. Só me fala uma coisa, você está querendo a paz ou você quer ter razão? Se você quer ter paz, então você precisa perdoar. E que oração que é essa que você faz do Pai Nosso lá? Porque a oração do Pai Nosso fala: perdoai as nossas dívidas, as ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, aquele que nos ofende. Sabe o que eu entendo aqui? Não tem nem revelação, a própria palavra está dizendo claramente. Se você acha, que você pretende que Deus tenha misericórdia de você e te perdoe, é o mínimo que você tem que fazer, é perdoar as pessoas, ter misericórdia delas quando elas erram com você. Sabe, se você quiser ter razão, tudo bem. Se você quiser viver sofrendo, tudo bem, o problema é seu, não é meu, hein? Mas eu preciso pregar a verdade para você. Porque eu estou aqui para tentar ajudar você a mudar de vida e viver de uma forma melhor. Esse é o meu papel. Mas se você quer ter paz na sua vida, pega o seu telefone hoje, quebra o orgulho que você fala que não tem, liga lá e resolve isso de uma vez por todas. E se liberta. Não fique nem preocupado que a pessoa vai falar, se liberta. Porque a verdade é que quando a pessoa está errada, meu irmão, ela sabe que ela está errada. Quando você pede perdão para a pessoa, quem aqui, irmão, fala a verdade. Nunca chegaram em você pedir perdão quando você tinha que pedir? É péssimo demais. Fala, meu Deus, que vergonha. Porque no fundo a gente sabe que a gente está errado. Aí a pessoa chega, pô, Danilo, me perdoa, cara, se eu fiz alguma coisa que foi, meu Deus, que tapa na minha cara. Eu deveria estar falando isso. Então por que você não faz isso hoje? Toma coragem de ligar lá no banco essa semana e renegociar aquela dívida. O Senhor está falando com alguém aqui hoje: eu já te dei condições para isso, você não percebeu ainda? Faz o que tem que ser feito e toma uma atitude diferente de gastar. Não gaste mais do que você ganha. Começa a consertar tudo, irmão. Não é uma coisinha, não, conserta tudo. O filho pródigo, ele caiu em si, ou seja, ele caiu em si, logo em seguida ele teve uma estratégia, aleluia, de como agir diante da situação. Caindo porém em si, pensou, veio a estratégia. Se você reconhecer o teu erro aqui hoje, cair em si, Deus vai te dar uma estratégia. Ainda essa semana você vai saber como agir. Ele vai preparar tudo para você. Aqui diz, caindo porém em si, pensou, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que ele está falando aqui? O que menos ganha, o que menos recebe lá na casa do meu pai, tem fartura. E eu aqui estou passando vergonha, humilhação, necessidade, estou morrendo de fome, sabendo o pai que eu tenho. Tem gente que está sendo humilhado lá fora, sabendo o pai que tem. Nasceu no berço, sempre ouviu falar da verdade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Aí ele vai criar uma estratégia no versículo 18, porque não basta você reconhecer o teu erro, você precisa tomar uma atitude. Caindo porém em si, pensou, então agora eu preciso agir. Aí no versículo 18, ele não fica só no pensamento, ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ó, eu reconheci o meu erro, Deus me deu uma estratégia, agora só depende de mim. Meu Deus,
O Espírito Santo está mostrando para você claramente hoje onde está o teu erro. E Ele está te dando uma estratégia. Agora só depende de você. Só depende de vocês. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele foi, irmão. E a Bíblia diz que ele volta até a casa do pai e diz: Pai, olha que humildade. Pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado nem do teu filho mais. E me trata-me como um dos seus empregados. Escuta o que eu vou te dizer aqui, igreja. Aqui mostra claramente a humildade. Que a humildade ela pode nos ajudar a nos reposicionar, a refazer os nossos caminhos. Tem gente que não refez os caminhos ainda, sabe por quê? Falta de humildade. Falta de chegar na pessoa como ele chegou. Olha, errei, mas estou aqui para fazer certo de novo. Quantas pessoas estão precisando refazer os seus caminhos no casamento? Outros na área profissional, na vida financeira, nos ciclos de amizade, no meio da parentela. Casamento então nem se fala. Quantos estão precisando refazer os caminhos? O que é isso, pastor? Refazer os caminhos no casamento é voltar a fazer talvez o que você fazia antes, para ter o resultado que antes você tinha. Ao invés de ficar falando: esse homem não muda, essa mulher não muda. Começa a fazer aquilo. Ah, pastor, mas eu não queria nem o resultado de antes, não, nunca foi bom. Eu queria um resultado que eu nunca tive. Por que você não começa a fazer coisas que você nunca fez, então? Começa a refazer os caminhos. Volte a fazer aquilo que você fazia no começo. Não era bom? Claro que era bom. Você vai mentir para você mesmo? Se não fosse bom, não tinha casado. Ou pior do que eu pensei mesmo. Sabe, talvez você precise refazer os caminhos das suas emoções. As suas emoções estão precisando que você refaça os caminhos. Mas talvez você não tenha humildade para se reposicionar. O filho pródigo, ele disse: pai, ele chega, irmão, é forte demais isso aqui. Ele chega e ele fala: pai, em outras palavras, tradução do Danilo Oliveira: pai, eu era filho, mas como eu fiz besteira, como eu agi por impulso, porque fui eu que fiz a escolha errada, deixa eu recomeçar como um empregado. Irmão, quem é filho sabe que é filho. Ele já sabia que jamais o pai ia colocar ele como empregado, mas olha a humildade dele. Quem fez besteira sou eu sou filho, mas trata, deixa eu recomeçar lá de baixo, como um empregado, porque eu não sou digno. Você está entendendo? Ele não vai só com humildade pedindo a oportunidade de voltar a comer do pão que os empregados comiam, mas ele vai dizer para o pai: pai, trata-me como o Senhor trata eles. Trata-me como um empregado. Meu Deus. Sabe, tem gente que quer refazer o caminho na vida, mas quer refazer do próprio jeito. Não tem humildade. Quer refazer, sabe que está errado, mas vai com o nariz empinado ainda. Quer estar por cima. Quer ter razão em tudo. Mas a palavra está dizendo hoje: não é do seu jeito, é do jeito dele. É por isso que você veio aqui hoje, porque para ele falar isso para você. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que a humildade, ela precede, ela antecipa a honra. Ela antecede a honra. Diga comigo: a humildade antecipa. Fala antecede a honra. O filho pródigo, só porque ele foi com humildade até o pai dele, você pode conhecer aqui, o final da história dele. Ele foi recebido como filho, e muito melhor do que antes. Se você tiver humildade essa noite, o Senhor está falando: eu vou fazer muito melhor do que já fiz lá atrás. E por último aqui, eu encaminho para o final. Depois de cair em si, planejado o que ia fazer, bolar uma estratégia, depois de tudo isso, ele foi lá e ele fez. Agora veja só, ele foi com a motivação correta. A ação é muito importante, mas a motivação é muito mais. Se ele tivesse ido com a motivação errada, tinha dado tudo errado. Se o pensamento dele fosse: eu vou lá jogar um 7-1 no meu pai, vou pegar mais um pouco de dinheiro e depois eu vou sair. Mas não, a motivação era correta. Ele estava realmente arrependido, e ele estava voltando de verdade para a casa do pai. Por isso que tudo cooperou para o bem dele.
Se o filho pródigo aqui tivesse com a motivação errada, a atitude dele iria levar ele a caminhos muito piores do que antes. E aqui Deus está falando com alguém. Se a sua motivação está aqui hoje, principalmente os irmãos que estão se batizando, se a sua motivação estiver errada, você pode cair em caminhos muito pior do que antes. Deixa Deus mudar a sua vida, se entrega de verdade. Apenas abre a porta, deixa ele entrar, porque o resto quem vai fazer é ele. A motivação dele aqui era voltar para a casa do pai. Além de voltar para a casa do pai, agora ele queria fazer, sabe o que? Servir o pai. Além de voltar, ele quer agora servir a casa do pai. Meu Deus. Tem gente que você está aqui hoje, você está voltando, mas daqui a pouco você vai estar servindo. É profético isso. Sabe, se você trazer isso aqui para a realidade atual, você vê aqui pessoas, por exemplo, hoje em dia, tentando ser bem sucedido, homem ou mulher, tentando ser um empresário, talvez longe da presença de Deus. Pessoas que tentam viver a vida longe de Deus, pessoas que tentam os seus caminhos sem a orientação do Espírito Santo. Sabe o que vai acabar acontecendo? Comendo comida de porco. Comendo comida de porco, porque não existe caminho seguro longe do Pai. Seguro estou nos braços. Ele nunca te deixou. Não, Ele nunca vai te deixar. Enquanto você estiver nos braços do Pai, na presença dEle, você estará seguro. Não existe vida plena longe da presença de Deus. A palavra hoje está dizendo para nós aqui, ó, enquanto você ainda pode, aproveite o máximo a presença do Pai. Ao invés de ficar preocupado com a herança, com aquilo que Ele pode fazer, com aquilo que Ele pode dar. Sabe, igreja, quando o Pai, Ele está por perto, você tem um destino a seguir. Quando o Pai está por perto, você sabe para onde vai. Não, você não fica batendo a cabeça aqui, ali, pulando de galho em galho. Não, quando o Pai está por perto de verdade, você tem proteção. Quando o Pai está por perto, você tem provisão. Quando o Pai está por perto, você tem direção. Direção. Deus te trouxe aqui hoje no objetivo de te animar, sabe? E dizer para você, se levanta hoje, vai, toma uma posição. Você precisa refazer os caminhos que precisam ser refeitos. E você sabe quais são esses caminhos. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está fazendo você entender qual é o caminho. Alguns estão até adotando aquilo que Deus está falando. Eu preciso parar de fazer isso, preciso começar a fazer aquilo. Aleluia. Toma uma atitude o mais rápido que você puder, para que você possa desfrutar ainda mais da presença de Deus, daquilo que Ele quer escrever para você. A maioria dos irmãos aqui me conhece e sabe que eu não sou uma pessoa religiosa. E na verdade eu nem gosto de religião e nem de religioso. Tem algum religioso aí não, né? Eu declarei mesmo. Eu não gosto, sabe por quê? Porque religião prende as pessoas, Jesus liberta. Religião coloca um contra o outro, irmão, falando que um está certo, outro está errado. Jesus une as pessoas. É totalmente diferente. Religião não muda a vida de ninguém, não leva ninguém para o céu. Jesus muda, Jesus leva. E Jesus nunca falou, eu sou uma religião. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém. É forte, hein? Para com essa besteira que o inimigo fica pondo na mente de algumas pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Ele é o pai da mentira, não acredita nisso. Se você for lá no aeroporto agora pegar qualquer avião, eu quero aquele ali, ó. Você vai parar em Nova York? Não vai. Por quê? Porque existe o quê? Um voo? Você está entendendo? O que todos os caminhos levam a Deus? É por isso que Jesus falou tudo no singular, não está no plural. Ele falou, eu sou o caminho. Não tem dois caminhos. Deus trouxe alguém aqui hoje para ouvir isso. Não existe dois caminhos. E Ele falou, eu sou a verdade. Não tem dois tipos de verdade. Você está na verdade, você está na mentira. Eu sou a vida. Ó, não tem dois estilos de vida.
E ninguém veio ao Pai se não for por mim. Sabe o que ele está falando aqui? Inevitavelmente, se você pretende chegar a Deus um dia, inevitavelmente você vai ter que passar por esse caminho que é Jesus. E uma das formas de você passar é o que vocês estão fazendo hoje, é descer as águas do batismo, falando o que ele falou em Marcos 16:16. Todo aquele que crer e batizar será salvo. Ô irmão, é Jesus que falou isso. E é um mandamento, Marcos 16:16. Todo aquele que crer e batizar será salvo. E quem não crer já está condenado. Sabe o que ele está falando? As suas palavras nunca falarão mais alto do que as suas atitudes. É muito forte. Veja bem, o batismo, na verdade, o que vocês vão fazer aqui hoje é uma expressão externa daquilo que aconteceu realmente aí dentro. Porque se você desce as águas, é porque você crê de verdade. É por isso que Jesus fala assim, ó: todo aquele que crer e batizar, palavra e atitude. É a mesma coisa quando ele falou assim, ó: Deus amou o mundo, eu amei o mundo de tal maneira. Então provo, dei o meu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é a mesma coisa quando ele fala assim: todo aquele que crer, eu aceitei Jesus, e batizar. Então mostra palavras, atitude. Quem está entendendo? Se eu realmente creio, eu não tenho dificuldade em me batizar. Lembrando que o batismo é para arrependimento de pecado. Quem está entendendo, igreja? Pastor, mas eu batizei quando eu era pequeno. Não, você não batizou. Aquele ato lá, na verdade, foi uma apresentação diante de Deus. É visto como uma apresentação. Sabe por quê? Porque não existe uma criança sequer na Bíblia que foi batizada. A criança, quando ela nascia, é o que nós fazemos aqui quando as crianças nascem. Elas eram apresentadas do templo a Deus. E o batismo, a Bíblia é muito clara, é para arrependimento de pecado. Que pecado que você tinha com alguns meses? Você não sabia o que é certo e errado. Você não tinha consciência do erro. E sem contar, eu já vou finalizar, olha aqui para mim. Sem contar que quando você desce as águas, você passa a ser filho de Deus. Pastor, como é que é? É novidade isso. Nós não somos filhos de Deus todos? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra claramente que para aqueles que declaram Jesus e se batizam nas águas, aceita Jesus por inteiro, para esses é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Para esses é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Uma prova disso, uma base bíblica para você: Jesus ele se batiza sem pecado, sem pecado. Por que ele se batizou então? Para mostrar para nós que todo mundo deve descer as águas. E ele desce as águas e ele sai do rio e ele começa a orar. E a Bíblia vai dizer que o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba em forma corpórea. Quando você se batiza, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E houve uma voz do céu que disse: esse é o meu filho, qual me comprazo. Preste atenção, até aquele momento, Deus ainda não tinha reconhecido a paternidade de Jesus. Mas quando ele desce as águas, ele fala para todo mundo ouvir: esse é o meu filho. E até aquele momento a Bíblia, você vai achar dizendo na Bíblia que Jesus era o filho unigênito, o único filho de Deus. Mas naquele momento do batismo para frente, você não acha em lugar nenhum na Bíblia escrito que ele era o filho unigênito. Dali para frente você vai achar que Jesus era o filho primogênito, o primeiro de muitos. E ali está o segundo, e ali está o terceiro, e ali está o quarto, quinto, sexto, sétimo. A todos aqueles que declaram Jesus por inteiro é dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu estava falando mesmo que eu não sou religioso, né? Eu não sou apegado, pelo menos eu não sou apegado em dogmas, objetos, paradigmas, sabe, amuleto, essas coisas. Caroço, não sei do que, sabe? Vassoura santa, ungida, que você vai varrer demônio, umas coisas loucas. Eu não sou apegado a essas coisas, mas eu sou uma pessoa apegada a princípios. E alguns princípios que Deus estabeleceu diretamente para mim. E se tem um desses princípios que eu gosto, quero compartilhar com você aqui essa noite.
através dessa palavra é: fique perto do Pai. O princípio que Deus deu para mim: aconteça o que acontecer, fica na minha presença. É tempestade, é vendaval, fica na presença do Pai. Eu quero que isso fique no teu coração aqui hoje. Fique na presença do Pai, porque na presença de Deus você consegue reescrever sua história. Na presença do Pai você consegue refazer os seus caminhos. E como é que eu faço, pastor Danilo? Caia em si hoje. Diante dessa palavra, reconheça o teu erro, as coisas erradas, as escolhas erradas que você fez. Se arrependa dos seus pecados e volte com humildade para a presença do Pai. Ei, ainda dá tempo de você salvar o teu futuro. O inimigo vive falando na tua mente que você não vai conseguir mais avançar numa determinada área, que você não vai se realizar mais nessa determinada área. É mentira dele. Você vai avançar sim, você vai romper como você nunca rompeu. Por maior que seja o erro que você cometeu na sua vida até hoje, ele não vai estragar o seu destino, porque o seu destino foi traçado por Deus. Por maior que seja a besteira que você cometeu até hoje, a sua história ela pode começar a ser reescrita hoje, irmão. Quando vocês descerem aqui hoje, quando vocês se levantarem, a Bíblia diz que a tua ficha está limpa diante de Deus. Sabe por quê? Deus, você fica um segundo fora do mundo aqui, debaixo da água. É como você, como não? Você está morrendo para aquela velha vida sua até agora. E quando você levanta uma nova criatura. Diz a Bíblia que nesse momento Deus pega todos os seus pecados, não é alguns, todos, e Ele joga no mar do esquecimento, e nunca mais se lembram dele. Sabe o que é isso? Olha para mim. Aquelas acusações que o inimigo ficava falando na mente de vocês, de coisas que você já fez, já pensou, já falou, aquela acusação não tem mais, porque pensa comigo, não tem mais força. Como é que o inimigo vai ficar acusando você de algo que nem Deus lembra mais? Jogou no mar do esquecimento. Meu Deus. Danilo, mas por que Deus já não apaga tudo de uma vez? Porque se Ele apagar, Ele vai apagar junto, sabe o que? A maturidade que os erros te ensinou. Se Ele apagar tudo, Ele vai apagar o aprendizado que você teve, a experiência que Ele gerou em você. Por isso que a sua história ela vai ser reescrita e não apagada. Receba essa palavra profética sobre a tua vida. Deus edita o teu passado hoje e começa a reescrever a sua história nessa noite. Deus edita o teu passado para reescrever a sua história. Sabe, Deus não visita o teu passado para entender o teu futuro, não, meu irmão. Deus não está preocupado com o seu passado, nem com o seu futuro. Ele quer saber o que você está disposto a fazer hoje, agora. Para Deus não importa o que você fez antes de você entrar por aquela porta ali hoje. Para Ele só interessa o que você vai fazer a partir de agora, depois dessa palavra. É isso que importa para Deus. Depois dessa palavra, como é que vai ser? É isso que eu quero saber. Ai, mas eu já fiz isso. Eu tinha isso e tudo. Ai, mas eu já fui da macumba. Ai, eu não sei o que. Isso eu não quero saber. Eu quero saber o que você vai fazer a partir de agora. Aleluia. Diga glória a Deus. 3 minutinhos eu finalizo. Olha aqui para mim. Você consegue fechar os seus olhos hoje diante dessa palavra e imaginar aonde foi que você errou? Talvez aonde você está errando. Talvez você não precisa nem fechar o olho. O próprio Espírito Santo já está te mostrando já o que precisa ser mudado. Porque eu vou falar uma coisa para você: culpar os outros, as pessoas à nossa volta, pelas nossas escolhas erradas é fácil. Sabe o que é difícil? É assumir que nós precisamos mudar. Achar um culpado para a nossa escolha errada é a coisa mais fácil que tem. A gente ama fazer isso. Mas o difícil é ter humildade, puxar para o peito a responsabilidade e falar: eu errei. Eu venho aqui dizer para você essa noite: você precisa reescrever sua história. Você precisa refazer os seus caminhos. Pastor, como você sabe disso? Porque você está aqui. Se você não precisasse, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. E para com esse negócio de ficar aí pensando: eu estou pregando e tem alguém aqui que você está falando: ah, mas o fulano devia estar aqui hoje. Aquela pessoa devia estar ouvindo essa palavra. É para ele, não é para ele, é para você.
Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. É por isso que eu estou falando, você precisa, é para você essa palavra hoje. Você precisa mudar de vida, tomar uma atitude, se batizar, recomeçar. Eu termino essa mensagem falando com vocês aqui sobre algo que pode te ajudar a refazer os seus caminhos. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu amo isso. Eu estou andando de carro o dia inteiro, né? Eu fico andando de carro, vou fazendo atendimento, a gente vai andando e Deus vai falando comigo em tudo, irmão. E se tem uma coisa que Deus fala comigo é no tal do GPS. Eu não podia deixar de dar esse exemplo para você, porque toda vez que eu uso o GPS, porque a gente conhece Ribeirão, né? Ele dá uma rota e fala, eu vou aqui que é mais rápido. Vou cortar aqui. Dá algum problema. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui rapidinho, presta atenção. Sabe quando você está usando o GPS e você acha que você está no caminho certo, mas na verdade você não está. Principalmente quando você está na rodovia, numa Tietê da vida entrando em São Paulo, 3, 4, 5 vias, você está na linha do meio, mas na verdade você devia estar na da direita, mas a impressão que dá é que você está na via certa. Quem está comigo aí? E como você não está exatamente aonde deveria, meu Deus, como você não está exatamente onde você deveria, você acaba perdendo a entrada que você tanto precisava. Pega aí. E aí o tempo é muito maior, porque até você achar o retorno de novo, ainda mais São Paulo, imagina. Aí você coloca a mão na sua cabeça e fala, meu Deus, e agora? Aí o GPS vai te dar a seguinte mensagem: recalculando a rota. E aí eu fico pensando, meu Deus, o GPS era exatamente como a graça de Deus na nossa vida. Não podia falar, agora também vai, quebra a cara. Mas Deus fala, não, Ele traçou o destino, é aqui que você vai, aqui, não, mas aqui é muito longe, eu conheço um caminho mais rápido, hein? E eu conheço um negócio aí que eu vou te falar, vai ser rapidinho. E aí você pega o caminho, mas aí a graça de Deus, como Deus não muda o plano que Ele tem na sua vida, sabe o que Ele faz? Ele recalcula a rota. Ó, tem 2 ali que pegou. Ele começa a recalcular a rota e tenta jogar você de novo. É como se o pastor pegasse a vara e falava, volta, ovelha maldita. Você está tentando ir para lá, eu vou pela pista. Eu vou pela pista, que eu vou pegar o HC, eu vou cortar. Mas ele está mandando você para dentro da cidade. Deus já conhece o amanhã, Ele conhece o daqui a pouco, Ele sabe, Ele pode estar te dando um livramento. E você está teimando, eu vou por fora, eu ando mais, mas é mais rápido. E aí Deus calcula a rota e fala, volta, vai para dentro da cidade. E você insiste. Quem está entendendo, igreja? Eu costumo dizer que a graça de Deus é como GPS, ó, GPS, graça do poder superior. Oh, meu Deus, rapaz do céu. Eu vim aqui para dizer para você que erros acontecem. Eu vim aqui essa noite dizer para você que erros acontecem. Você pode estar ali, irmão, com o GPS na sua mão. Sabe o que é isso? Com pastor, com mentor, com discipulador, com o que você quiser, com pessoas te ajudando. Mas erros acontecem. E erros sempre acontecerão. Mas eu venho aqui dizer para você, o problema não é você ter pego o caminho errado. O que você precisa ter diante de uma palavra dessa é disposição, coragem, motivação para refazer o caminho, para pegar o caminho certo, para pegar o caminho de volta, o caminho que Deus está recalculando para você aqui hoje. Escute, o problema não é os erros que você cometeu. Deus não quer saber Ele só quer saber se você está disposto a abandonar esses erros de uma vez por todas e seguir em frente, não olhar para trás e desfrutar da nova história que Ele já tem preparada para você. O que você quer da sua vida? O Senhor está falando com você hoje. Ao chegar na casa do pai, meu Deus, o pai olhou para ele de longe. Ei, o pai não tem um dia que sequer que ele fica olhando lá do céu, como aquele homem estava na porteira. Será que é hoje que esse menino vai voltar? Porque eu sei que ele vai voltar uma hora. Da mesma forma, não tem um dia que sequer que Deus não olha lá do céu e fala,
será que é hoje que ela volta? Será que é hoje que ele vai voltar? Ou será que vai vir com a motivação errada? Só tomar um banho, pôr uma roupinha nova, calçadinho no pé e cair na lama de novo. E o pai olha para ele de longe, sai correndo, sabe o que ele faz? Ele abraça ele, dá um beijo no filho, e chorando todo feliz, o pai fala: "O meu filho está de volta. Esse meu filho estava morto e reviveu. Ela tinha se perdido, mas foi achada." Aleluia. E ele olha para os empregados, ele fala: "Mata o melhor bezerro que a gente tem na fazenda, um bem gordo e cevado. Vamos fazer uma festa essa noite. Vamos fazer uma festa essa noite. Ah, coloca também um anel no dedo desse menino." O Senhor está falando: essa noite eu escolhi para refazer uma aliança com você. Na verdade, eu vou refazer a aliança que você quebrou, porque a minha nunca foi quebrada, o pai está falando. Aí ele insiste, ele olha para os empregados e fala: "Coloca uma sandália no pé dele também." Ei, você não entendeu? Deus está preocupado aonde você anda colocando os seus pés. E Ele está falando: a partir dessa noite eu quero começar a cuidar dos seus passos. Coloca a sandália nos pés. Meu filho, você esqueceu que você é meu filho? Está descalço. Quem anda descalço é escravo. E você não é escravo, você é filho. Deus está falando para alguém aqui hoje: você não é órfão, você tem um pai. Meu Deus. Chega. Você não é escravo mais. Porque Deus está falando para você essa noite eu estou te libertando dessa vergonha, dessa humilhação. Deus está dizendo para alguém aqui hoje. O pai disse: prepara uma festa para hoje à noite. Oh glória. Por que preparar a festa? Por que você acha que o pai falou: prepara uma festa? Porque quem refaz os seus caminhos, refaz a sua trajetória, reescreve a sua história. Quem não insiste no mesmo erro é recebido com festa e com banquete, irmão. Eu fecho essa mensagem dizendo para você, Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Que porta é essa, pastor Danilo? A porta do seu coração. Se você não entendeu, ele ainda fala assim: ó, eis que eu estou à porta mais uma vez e bato. E aquele que ouvir a minha voz. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui hoje? Você está achando que é o pastor Danilo? Então é para você que ele está falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, só que essa porta tem um mistério. No mundo espiritual, a maçaneta só tem pelo lado de dentro, não tem pelo lado de fora. Sabe por quê? Porque Jesus, quem bate na porta, ele não é intrometido. Ele não entra sem ser convidado, ele até se convida. Eis que eu estou à porta, eu estou batendo. Mas se você não virar a maçaneta, eu não vou entrar. Mas o que ele fala? Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você ceará comigo. Então abra a porta do seu coração hoje. O Senhor está falando: gira a maçaneta e deixa Jesus entrar na sua vida. O Pai está te chamando hoje, tem um banquete preparado. Ei, tem lugar para você nessa mesa. Feche teus olhos aí mesmo, sentado, não precisa levantar não, sentado.